Bom dia. Bom dia. Agora sim, bom dia com filtro, né? Uma carinha mais bonitinha. Bom dia. O que aconteceu? É a música não entrou. Agora deu. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Te desejo a sorte de Tudo que é bom. de toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo dia. a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Bom dia, meninas, bom dia! Sejam bem-vindas à nossa sexta e penúltima live dessa edição da Gaiola. Ontem eu tava pensando que eu vou sentir falta dela, vou sentir falta, e foram 2 ou 3 semanas, acho que 3 semanas aí fazendo live, quase que diariamente, e é uma coisa que eu gosto muito de abrir a câmera e falar com vocês. Lógico, eu prefiro a interação sempre de vocês, né? Pra gente ter essa troca, pra conseguir entregar realmente o que vocês estão precisando, sabe? Porque é que nem eu falo pra vocês, não adianta eu falar sozinha aqui, não é só pra mim, entendeu? Não é pra massagear o meu ego, né? É pra realmente ser um trabalho transformador. Eu já tive nesse lugar aí, nesse lugar incômodo, desconfortável, e muitas vezes a gente vai descobrindo outros desconfortos no meio do caminho, né? Coisas que antes a gente não percebia, porque a gente tinha uma primeira dor muito maior, e daí à medida que a gente vai se trabalhando, as minhas fichas também vão caindo. Oi, bom dia, Tati. Pois é, né? A gente que tá se despedindo aqui, mas não se preocupem que em breve eu consigo planejar alguma outra coisa, alguma outra estratégia de live. A partir da semana que vem, na terça-feira, a gente já volta com Emoções na Xícara, histórias reais de mulheres reais, né? A gente volta com a Adri, que é coaching, para nos contar a história. Daí vão voltar as lives de quinta e vamos ver aí quais serão os outros projetos aí. Eu tô com algumas ideias, mas não é nada certo ainda. Então, vamos aos nossos recados do dia. Então, hoje é a nossa sexta aula. Ah, querida, não, mas a gente vai arrumar outra coisa pra estar junto, não se preocupe. Você pode estar comigo lá, lá no Poder do Eu, é disso que eu vou falar agora, que as inscrições estão abertas. Eu vou colocar o link na bio, até então ele só estava dentro do grupo, ele só estava lá dentro do grupo VIP. Vou colocar ele lá no link da bio. Eu queria falar um negócio pra vocês que eu esqueci de falar ontem, mas é que são poucas vagas. E isso não é um gatilho de escassez, não é para você sair correndo e ir lá. A questão é que eu escolhi ofertar poucas vagas justamente para ter esse olhar mais direcionado para vocês. Não adiantava nada eu criar um grupo muito grande e que eu não conseguisse dar atenção. Por mais que lá dentro do grupo vocês viram o cronograma ali, né? Eu passei para vocês. Não tem nenhuma mentoria individual a princípio. Mas por ser um grupo pequeno, eu consigo dar atenção e conversar com cada uma no privado. Daí, se for interessante, a gente pode até marcar conforme a necessidade, o bloqueio, a crença de vocês, que vocês tiverem, a dificuldade, a gente pode conversar mais ali no pé do ouvido, marcar uma hora e desatar esse nó aí, tá? Então, essa é uma coisa. E daí, o que eu queria de vocês é que vocês não fiquem com dúvidas, me chamem no WhatsApp, tá? Lembra, vocês já têm o não, então vamos pro sim, vamos ver como que a gente pode fazer para você dar esse passo junto comigo. É possível, dá para parcelar em até 12 vezes. E tá, eu não vou falar de valores agora, eu vou deixar pro final, mas eu vou mostrar para vocês o quanto tá valendo a pena fazer esse curso comigo, na questão de investimento mesmo. Bom dia, Gabi, bom dia. E outra, né, a gente tá aqui desde o primeiro dia, vocês estão me acompanhando, então eu sei que tá fazendo muito sentido para vocês, né? E a gente já chegou até aqui,
A gente já sabe qual é o desconforto. Você já tá sentindo isso, você já tá se permitindo sentir, você já tá enxergando. Então, a gente já entendeu, você já entendeu que não tem nada de errado com você. Tá tudo certo. Tudo que você precisa já tá aí dentro e que a gente vai só lapidar, né? Então agora é a hora de usar o seu poder. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Que poder da chave é esse, né? E daí o objetivo da aula de hoje é você, dona da sua liberdade de escolha. Você livre para agir segundo sua própria vontade, governando seus atos com simplicidade, autenticidade e responsabilidade. E aqui começa a nossa aula. Porque, se a gente quer usar o poder da chave, né, o poder de usar dessa chave, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você já deve ter ouvido essa frase, certo? E daí, vamos pensar aqui comigo. A gente não dá as chaves de casa para uma criança, né? Porque ela não sabe da importância, ela ainda não tem noção da importância daquele negocinho, eu não sei nenhuma chave aqui, da importância daquele negocinho, né, da chave. Ela não tem noção que se ela perder, vai dar um inconveniente muito grande. Então, são várias as questões aí. Então, não se dá uma chave para uma criança, porque não é algo que se dê para uma criança, né? Ela pode perder, ela pode extraviar, ela pode, sei lá, qualquer coisa, né? Porque ela não tem essa noção. E quem é que tem essa noção? O adulto da relação. E o adulto da relação aqui é você. Pois então, é você. E a gente precisa entender que esses três personagens, eles estão sempre inseridos na vida da gente. A gente tem a nossa criança interior, né, que se fala aí muito na criança ferida. Não sei se vocês já ouviram esse termo, a criança ferida, né? Porque a criança, aquela que ouviu aquelas frases, que não soube muito bem como agir numa situação, que internalizou algo que tá fazendo toda a diferença na vida dela. Lembra? Até quieta você já tá errada, não fez mais do que obrigação, o que se fala em casa fica em casa, né? Que foi maltratada, muitas vezes humilhada, rejeitada, ou melhor, não necessariamente aconteceu, mas é o modo como você se sentiu. E essa criança, ela continua agindo no dia a dia. Então, dependendo da situação que acontece, e a gente chama aqui vou chamar aqui de gatilho, quando acontece determinados gatilhos, a gente volta para aqueles personagens. E pode ser a criança, pode ser o adolescente, pode ser a menina ali no começo da adolescência. Eu não sei para que fase você vai voltar, para onde que ficou internalizado em você esses sentimentos, esses comportamentos, melhor dizendo, que você vem repetindo, né? Às vezes as pessoas me dizem assim nas consultas individuais: Paula, mas eu não abandono ninguém, eu não sei por que as pessoas me abandonam. Ok, então vamos pensar nos pormenores. Aquele livro que você comprou e nunca leu, aquela roupa com etiqueta lá dentro do seu armário, a infinidade de panos de prato que você coleciona, as coisas que você deixa para usar num dia importante. É um tipo de abandono, né? E se a gente pensar assim também, a gente pode pensar em traição. Traição, exatamente. Não, mas eu não traio, eu sou super fiel. Mas traição não é só na nossa relação. Traição é até quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa e eu não faço. Eu não cumpro com a minha palavra. E não é só com o outro. Lembra, sempre começa com você. É a sua palavra com você mesma. E daí são várias as situações que nos levam a esses personagens. Só que a criança, ela não tem responsabilidade suficiente para cuidar de uma chave, né? Para abrir uma porta, para sair de um lugar e ir para o outro, ela precisa ser acompanhada. São N as situações de risco que ela tem ao fazer isso sozinha. Então ela precisa ser acompanhada. O adolescente é aquela pessoa que tá meio cansado, tá meio tirado, precisa de motivação, motivo para fazer a ação.
Ele quer um tênis novo, ele quer, sei lá, um skate, ele quer uma roupa, ele quer alguma coisa que motive ele. Eu vou estudar pra quê? Pra passar? O que eu vou ganhar com isso? Esse é o adolescente. E muitas vezes, no dia a dia, a gente entra nesses personagens de novo. No ranço, na resistência, no medo de ir adiante. Lógico que é muito melhor ficar no sofá. Eu também quero ficar no sofá jogado o dia inteiro vendo série. Mas a minha adulta não permite. E a gente começa justamente a aula de hoje falando sobre isso, sobre responsabilidade. Sim, nós vamos falar sobre responsabilidade. Porque quando a gente escolhe virar uma chave, quando a gente diz um basta, um chega, a gente não quer mais estar naquela situação que a gente está. A gente precisa ter responsabilidade. E daí, responsabilidade não é sobre o que é fácil ou o que é bom. É sobre fazer o que precisa ser feito. E é isso que a nossa adulta da relação faz. É isso que hoje eu quero destacar para vocês. Exatamente. Porque a gente está falando de você. A gente está falando das coisas que você precisa fazer para mudar a sua vida. A gente já viu aqui que a gente tem um modo de ser, pensar e agir, que a gente vai... E daí esse modo de ser, pensar e agir, que eu vou chamar aqui de crença. Vou fazer um desenho. Eu vou chamar de crença. Eu vou chamar... Ah, vai ficar espelhado, né? Bom, paciência. Eu vou chamar de crença. Crença. Né? Que é o meu modo de sentir, pensar e agir. Daí ele vai lá para minha maleta de ferramentas. Buscar as minhas... Aqui, ó. Vai lá para minha maleta de ferramentas, buscar as minhas habilidades e características. Para eu entrar em ação, para eu tomar uma atitude. Aqui. Para eu tomar uma atitude aqui. E aí eu vou ter um resultado. Eu tenho um resultado. Só que o resultado que eu tiver aqui, ele vai reforçar o que eu penso, sinto e ajo sobre mim mesmo. Vou até aumentar minha seta aqui, peraí. Porque eu vou aumentar aqui, porque vai reforçar. Eu sei, o desenho é horrível, eu sei. Ó, vai reforçar o que eu penso e sinto sobre mim mesma. Então, se tá reforçando o que eu penso e sinto sobre mim mesma, eu preciso romper com esse ciclo. E como é que eu rompo com esse ciclo? Como é que eu vou romper? Mudando a atitude. Mudando o comportamento. Muda. É mudar que vai fazer com que eu rompa com o ciclo. É mudar de atitude. É o meu modo de agir. Ah, Paula, mas mudança é muito difícil. Mudança é complicado. Pois então. Só que agora é uma mudança um pouco diferente, porque você já tem consciência do que acontece. Eu não tô pedindo para vocês agirem, sentirem de forma diferente. A questão é que agora, com esse nível de consciência que vocês já estão, com esse monte de aula que a gente já teve até aqui, com esse monte de informação que eu trouxe, agora eu tô com calor, com esse monte de informação que eu trouxe para vocês, é possível que vocês já se deem conta das emoções que estão passando aí dentro. E daí, a gente pode pensar se essas emoções são nossas, se a gente aprendeu com alguém, né? Que é a aula de desbloqueio de crença que a gente vai ver lá dentro do Poder do Eu. Tem uma aula para isso. Ah, Paula, e como é que eu vou saber que eu estou desbloqueando a crença certa? Pois então, a gente não tem como saber. A gente tem como fazer um processo. A gente vai desbloquear uma, é que nem casca de cebola. Puxa uma, vão cair outras. É batata, gente. Uma puxa a outra. Nunca vem uma camadinha fininha ali do negócio da cebola. Nunca. Vem várias. E à medida que a gente for trabalhando, vocês vão vendo qual é a necessidade de vocês. Bom dia, Jacira, que bom te ver aqui. E daí vai trabalhando a necessidade de vocês.
a primeira vez que eu fiz desbloqueio de crença foi, acho que faz uns 2 anos. E daí eu achava que eu falava e as pessoas não me entendiam. E quando eu fiz foi muito legal, que a sensação que eu tinha era física, gente. É muito doido, assim, essa técnica, ela é muito doida. Eu mesma aplico e eu acho ela muito doida. Porque ela fala sobre isso, sobre romper esse modo de agir. É colocar luz no seu sentido. Porque daí hoje eu não acho mais que as pessoas não me entendem. Hoje isso nem passa na minha cabeça. Eu não penso mais sobre isso. E daí mudou também o meu sentir. Porque lembra, lá eu não podia falar. Eu era aquela menina boazinha. E isso não é um exemplo pra vocês. Eu era essa menina boazinha. A que não fala, a que é quieta, a que as amigas da mãe adoram. Né? O sonho de toda mãe ter uma filha boazinha. Que não dá trabalho, que não se suja. Eu era uma boneca, gente. Eu era uma boneca. Eu tenho uma até hoje eu tenho uma amiga que a gente foi colega de infância, assim, no prezinho. E ela sempre fala, Paula, tu era uma boneca? E eu era uma boneca, gente. A minha mãe me botava daquelas meia calça de renda no verão. Gente, eu era uma boneca, não podia nem me sujar. Mas enfim, esse é um outro papo. Mas só pra dizer pra vocês que eu conheço esse lugar de dor. Não foi sempre que eu falei. Até depois eu vou postar hoje um negócio de TBT, de memória, que deveria ser amanhã, né? Mas eu vou postar hoje mesmo. E pra vocês verem, a primeira vez que eu dei uma palestra, o quão bem eu me senti. O quão eu descobri que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Mas isso é outro papo. Tá, vamos voltar aqui. Então a gente tá falando de responsabilidade, de fazer o que precisa ser feito, né? Então a gente já viu esse ciclo aí, que você é o que pensa e sente sobre si mesmo, e os seus comportamentos acabam reforçando isso, né? Fiz o desenho ali. Então, o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando de mudar as atitudes, mas não é uma mudança radical. É uma mudança com consciência. É uma mudança de você entender o que você está fazendo, o que está acontecendo na sua vida e de que forma você pode fazer diferente. É sobre isso. E daí eu queria trazer alguns pontos, né? Porque na verdade é sobre aceitar que o erro faz parte. Quando a gente aceita que o erro faz parte, a gente para de se culpar, sai desse lugar de culpa, de cobrança, de julgamento próprio e entra apenas em corrigir. Olhar, corrigir e seguir. Pode ser leve, não é uma mudança radical. É uma mudança com consciência. É uma mudança de eu posso fazer o meu melhor hoje. O que eu posso fazer de melhor hoje que vai me levar para os resultados que eu quero ter? É sobre isso. É sobre isso. Eu até achei uma frase da Forbes, depois, acho que é da Forbes. Depois eu coloco lá no grupo para vocês, que diz assim, ó: a confiança não vem de sempre estar certo, ela vem de nunca temer nos equivocar. E é exatamente sobre isso. À medida que vocês vão agindo e que vocês vão humanizando o erro, lembra? Errar é humano. A gente aprende com os erros, e eu estou aprendendo com os meus erros, eu estou errando cada vez melhor. As coisas vão entrando no lugar. E aí, bom dia, Adri, que bom te ver aqui. Que bom que você chegou. E é muito bom a gente conseguir fazer esse processo. Porque esse processo, que também a gente vai fazer lá dentro do Poder do Eu, lá dentro do curso, é um módulo inteiro de organização. E não é uma organização externa, é pegar a sua rotina e botar luz sobre ela. Luz sobre as coisas que você está fazendo e alinhar com os resultados que você deseja. Por exemplo, eu quero mais clientes. Você está entrando em contato com as pessoas? Ou você está esperando que as pessoas venham até você? Você acha que só comunicar nas redes sociais, fazer um post é suficiente? Lamento te informar, mas não é. Não é mais suficiente. Então precisa de outras atitudes, de outros movimentos que vão complementar esse seu objetivo. E esse é só um exemplo. Eu quero me desenvolver mais, eu quero ter mais contato, eu quero melhorar os meus relacionamentos. O quanto você tem conversado com as pessoas? Quando as pessoas te convidam para ir em algum lugar, você aceita? Pois então,
né? É muito fácil a gente reclamar das pessoas, né? Tipo assim, ninguém se encontra, ninguém quer fazer nada. E daí quando tem a oportunidade de fazer, a pessoa não vai. A pessoa não quer. Ok, a gente pode ter coisas programadas e tal, né? Eu entendo. Eu também tenho essa vontade de ficar em casa, de ficar tranquilinha em casa, em paz, descansando. Porque às vezes eu tenho que atravessar a cidade. Bom dia. Às vezes, nossa, só de pensar em atravessar a cidade me dá uma preguiça. Tipo, tem que valer muito a pena, entendeu? Mas essa sou eu. Como que funciona pra você? Então, às vezes, a gente vai criando umas resistências e a gente vai saindo daquele lugar que a gente quer ocupar e a gente nem se dá conta. E é sobre isso. Exatamente sobre isso. E daí eu trouxe pra você que pessoas responsáveis não inventam desculpas. Olha que maravilha. Essa é a máxima, né? Você quer usar sua chave? Então não inventa uma desculpa. Você quer melhorar os seus relacionamentos? Se relacione. Lembra, tudo vem através de pessoas. E daí você diz, é que chegou a visita. Não podia, chegou a visita. Você não queria ir. Não inventa uma desculpa. Ou você começa a colocar resistência. É caro, é longe, vai dar trabalho. Você não quer fazer. E sabe qual é a diferença de aceitar e não dar desculpa? A paz que isso te dá. Quando você entrar nesse lugar que você não precisa dar desculpas, você não precisa se justificar, tá ok, talvez seja muito grosseiro dizer pra pessoa assim, eu não quero ir. Não precisa dizer que tu não quer ir. Né? Sei lá, inventa um piriri, então. Dá a desculpa que você quiser. Mas assume pra você mesma, antes de qualquer coisa, que você não quer. E tá tudo bem. Não é pessoal, gente. Não é pessoal. Vou dar um exemplo pra vocês no negócio que eu já falei pessoalmente pra ela. A Adri tá aqui na live, né? E a gente frequenta um clube aqui perto de casa, com as nossas filhas e tal. E daí, que nem eu disse pra ela, nem sempre quando tu vier, precisa me avisar. Sabe por quê? Porque vai ter dias que ela vai querer ir sozinha. E tá tudo bem. Não é comigo. Não é pessoal. Ela não quer encontrar contigo. É pessoal. Não é pessoal, gente. Vai ter dias que eu vou querer estar mais sozinha. E tá tudo bem. E o dia que ela quiser minha companhia, me liga que vai ser um prazer estar com ela. É sobre isso. É sobre se sentir confortável aonde você está com você, em primeiro lugar. Depois é com os outros. Não precisa inventar uma desculpa. Porque daí, se ela costuma sempre me chamar quando ela vai, o dia que ela vai e ela não me avisa, daí eu encontro com ela lá, vai ficar constrangedora. Porque ela vai se sentir na obrigação de, putz, eu não convidei ela. Mas não somos adultas, né? Mas não somos responsáveis. A gente pode ir e vir. A gente não é a criança da relação, a gente é adulta. Ok? Na real, a gente se engana muito mais do que engana... com certeza, gente, com certeza. Quem não engana a si mesmo, né? Já dizia Humberto Gessinger, do Engenheiros da Havaí. Quem não engana a si mesmo. É exatamente sobre isso. Então começa na gente. Assume pra ti que tu não quer. Depois tu inventa a desculpa que tu quiser, seja simpática e do jeito que tu quiser ser. Mas assume pra ti, faz toda uma diferença. O outro ponto que eu quero dizer sobre responsabilidade é: pessoas responsáveis controlam e separam suas emoções. Que tem a ver exatamente com esse exemplo que eu trouxe da Ada aí. Da relação com a Ada. Esse parado, gente, não passa por mim. É com ela. E assim são os feedbacks, assim são os comentários. Há um tempo atrás a gente passou aqui em casa uma situação de demissão. Era a primeira vez que isso acontecia na minha casa. De alguém ser demitido. Gente, eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal. Eu chorava tanto. Eu procurava um erro. O que eu fiz de errado? O que eu falei? O que eu fiz? O que poderia ter sido diferente? Hoje já passou uns 3 ou 4 anos disso. E sabe o que eu me dou conta? Não era comigo. Não era comigo. A empresa quis me desligar, a empresa não queria mais que eu estivesse lá e... Ok.
Não passa pela minha capacidade profissional, não passa pelo meu empenho. Eu poderia ter usado o melhor perfume, eu poderia ter usado o melhor sapato, eu poderia ter usado a bolsa mais chique, eu poderia, sei lá, falar 15 línguas. Não importa o que eu fizesse, não seria suficiente, porque eles não queriam mais meu trabalho lá. E hoje a empresa cada vez diminui menos. Tá, mas isso só lava o meu ego, né? Isso é só bom pro meu ego. Meu ego ainda comemora, né? Sou humana, gente, não vou mentir pra vocês, sou humana. Então é sobre isso, não é sobre você. É sobre a situação, é maior. Que bom te ver aqui, Eliné, que bom. Muito gostoso. A outra questão que eu quero trazer: pessoas responsáveis não fazem coisas esperando algo em troca. Quando a gente faz alguma coisa, né, que é o prestativo lá, né, das características dos sabotadores, que ele para querer ajudar o outro, que ele para a sua vida, que o objetivo dele é ajudar o outro, o objetivo do outro é sempre mais importante que o objetivo dele, ele fica sempre na expectativa de alguém dar algo em troca, de esperar o reconhecimento, de esperar que o outro faça a mesma coisa por ele. E aí a gente se coloca num lugar muito vulnerável, porque o outro não quer fazer nada por você. O outro só quer fazer por ele. O outro não quer ajudar. Ai, Paula, como tu é dura. Gente, eu tô sendo realista. Pode ter algumas exceções, mas na maior parte dos casos as pessoas só fazem as coisas por elas mesmas. Eu não quero te pedir uma ajuda esperando que tu fique esperando que quando tu precisar de ajuda eu vá lá te ajudar. Porque não funciona assim. Se eu puder te ajudar, ótimo. Mas e se eu não puder? Daí eu sou a pior pessoa do mundo? Daí eu não te entendo? Daí eu sou contra você? Não, gente. Ajuda não é exatamente, não é o que eu quero dar, é o que o outro precisa. E isso é bem difícil de entender, é bem difícil de aceitar, porque a gente não está acostumado a receber desse jeito. A gente quer receber conforme a nossa expectativa. E é por isso que é tão difícil de entender que o outro só dá o que ele tem. Lembra que esse jogo aqui, tipo, se for bom pra mim, eu vou. É bem assim. Exatamente. A maioria das pessoas age pelo benefício. Só que pessoas responsáveis, elas não fazem esperando algo em troca. E a gente pode ver muito isso na prestação de serviço. Não importa qual é a sua ocupação, é fazer do melhor jeito possível. É entender que aquilo ali, aquele trabalho que você está fazendo nesse momento, é o que paga as suas contas. E um brinde aos trabalhos que pagam as nossas contas. E esse é só um exemplo. Não importa o que você faça, faça da melhor forma possível, esperando nada em troca. Tem muito vídeo na internet, né? Eu lembrei agora de uma moça que ela vai... É um vídeo chinês até, eu vi esses dias no Facebook. É uma moça, ela tá entrando no elevador e o elevador tá lotado e ela tem um prazo para fazer uma entrega. Não, ela quer largar um currículo. E o elevador tá lotado e ela tem um prazo para isso. É uma entrevista de emprego. A pessoa que não sabe essa história. É uma entrevista de emprego. Ela tem um horário para chegar. E ela chega no prédio, o elevador tá lotado. E ninguém sai. E ela fica pedindo para as pessoas e ninguém sai. Daí até que um senhor... Daí um senhor sai e pra ela entrar. Depois ela tanto pedir, insistir, o senhor sai e ela entra. E daí ela chega lá em cima e o cara, o chefe, o dono da empresa lá, é o cara que deu o lugar pra ela no elevador. Exatamente, fazer do bem sem ver a quem. Exatamente sobre isso. Tem sempre alguém olhando pra gente. A gente sempre é espelho de alguém, gente. Sempre. Dos nossos filhos, dos nossos colegas, dos nossos vizinhos. Lembra sempre, a gente escolhe as características das pessoas para levar para a vida da gente. Você não é alegre à toa, você aprendeu isso com alguém. De quem era essa característica? Honestidade, os valores,
tudo é aprendido na vida. E a gente repete aquilo que faz sentido, aquilo que a gente admira e até o que a gente não admira. Quem quer dar pão duro aí na sua família, que hoje você é? Né? Eu sou econômica, minha avó era econômica. Eu via ela guardando dinheiro. Ela tinha um caixa 2. Ela tinha um caixa 2 do caixa dela. Olha que loucura, pessoal. E são hábitos que a gente repete. E não é se tá certo ou tá errado. É maior do que a gente. Então a gente precisa entender que é fazer o que precisa ser feito. E não é pelo outro, é pela gente. Então por isso não dá pra inventar desculpa. Tem que controlar as emoções e tem que fazer o melhor que se pode. O outro ponto que eu quero chamar é um que a gente já falou, que é admitir os erros e procurar melhoria constante. Ok, errei. Eu não quero que aconteça mais dessa forma, eu tô irritada. Eu não quero mais. O que eu faço? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para que de uma próxima vez isso não aconteça mais? Como que eu posso evitar que isso aconteça? Isso te dá uma liberdade. Porque tu não vai deixar chegar naquele ponto crítico. Tu não vai deixar chegar naquela máxima, porque tu já sabe, se chegar naquela máxima vai dar ruim. Então tu não deixa chegar lá. Tu já evita. Tu já pega um outro caminho. Mas tu precisa ter pensado nisso com alguma antecedência. Porque às vezes no calor da situação tu não consegue. E é por isso que a gente precisa refletir. É por isso que a gente precisa pensar. Ok? Outra coisa é a autodisciplina. Pessoas responsáveis adoram uma rotina, sabe por quê? Porque elas sabem qual é o próximo passo. Elas sabem o que vai acontecer depois. Elas são rígidas? Não necessariamente. Não precisa ser rígido com a rotina, ser controlador com a rotina, tentar abraçar tudo e achar que a gente faz da melhor forma. Não é sobre isso. É sobre, fazer o que precisa ser feito. Então ela é disciplinada, ela faz quando ela precisa fazer e dela não procrastina. Porque procrastina é justamente colocar alguma coisa no lugar. Ah, eu não vou fazer isso porque isso é chato, então agora eu não vou lavar a louça, agora eu vou fazer o relatório, porque eu acho muito mais legal fazer o relatório do que lavar a louça e eu acabo procrastinando. E daí eu acabo empurrando com a barriga. Eu acabo deixando para depois. E talvez esse depois me exija algo que eu não tenha mais tempo para fazer. Tá, aqui eu peguei um péssimo exemplo de lavar louça, mas vamos dizer que alguém te cobre por lavar essa louça. Que tu precisa entregar essa louça. Que essa louça seja um relatório. Que essa louça seja, sei lá, uma análise de alguma coisa. Seja algo muito importante que alguém vai precisar depois. Então, quando você deixa uma coisa e coloca a outra no lugar, tem uma hora que isso daqui vai cobrar. E vai cobrar bem caro. Né? Então, a responsabilidade fala sobre isso. Fazer cada coisa com o seu tempo. Né? Escolher conscientemente. Exatamente, conscientemente, com consciência. Prós e contras. O que eu vou fazer? Eu posso procrastinar? Eu posso substituir? Pode, lembra que não tem rigidez. A questão é saber quais são os prós e os contras de toda ação que você tomar. Ai, Paula, esse jogo tá ficando difícil. Gente, a gente faz isso todo dia na vida da gente. Todo dia na vida da gente. Eu só tô convidando vocês a colocarem luz. Talvez os exemplos que eu esteja trazendo sejam muito vagos. Talvez não façam parte da realidade de vocês. Mas tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo alinhar e costurar com a realidade de vocês? Tá dando para levar? E o último ponto que eu elenquei, não sei se existe a palavra, hoje tá difícil, né? Pois então. Sobre responsabilidade, é que pessoas responsáveis não exigem responsabilidade de coisas que sabem que só depende de si mesmas. Exatamente. A gente precisa entender que algumas coisas só diz respeito a gente. E é sobre isso ser adulta. Usar o nosso poder, a nossa chave, para ter essa liberdade das nossas escolhas, a gente precisa usar com discernimento. A gente precisa ser congruente com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa.
Porque quando a gente coloca a responsabilidade de coisas que só dependem da gente na mão do outro, a gente fica à mercê do poder do outro. A gente fica à mercê da escolha do outro. É como um sonho. Eu contei para vocês aqui. Eu sonhei durante muito tempo com um sonho que não era meu. O que eu fiz? Eu deleguei para alguém, ou eu delarguei para alguém a minha felicidade. E o outro não pode ser responsável pela minha felicidade, porque ele não sabe o que é importante para mim. Ele não sabe o que faz diferença na minha vida. Quando eu deixo pode ser um restaurante, gente. Onde é que a gente vai comer? Ah, não sei, decide. Decide. Você não tem idade suficiente para saber o que você quer comer? E bancar se você chegar lá e o prato estiver ruim? Se o lugar não tiver mais o mesmo dono? Se tiver trocado de nome? Esses dias eu fui num restaurante e trocou de nome. Entrei lá dentro, perguntei o que tinha, perguntei se era a mesma cozinheira. Não era, saí, fui embora. Não é ser grosseira, gente. É ser fiel a mim. Eu não quero comer num lugar que eu não conheço. Naquele momento eu não queria experimentar. Naquele momento eu só queria comer uma coisa gostosa. Já era quase 1h da tarde, eu estava morrendo de fome. Uma criança dentro do carro. É só isso que eu queria. Então a gente precisa parar disso. Você decide. Ah, você que sabe. Vê o que fica melhor pra você. Melhor pra você. E você o que quer. E você o que decide. A chave que a gente tá falando aqui, a gente tá falando da sua liberdade emocional. De você se sentir confortável com você mesma. Você já andou tanto até aqui, você sabe que não tem nada de errado com você. Tá tudo aí, é só estar aí. Agora a gente se trai muito, se abandona demais. Se trai, se abandona, se humilha, se rejeita. Ou vocês acham que não é a humilhação quando a gente diz assim, ah, eu dou um jeito. Oi, Janine. Gente, hoje eu tô péssima de memória. Hoje tá um caos. Bom dia, Janine. Bom dia. A gente tá se humilhando. A gente se humilha cada vez que a gente se rejeita, que a gente se deixa pra depois, que a gente faz mais do que a gente pode fazer. É uma humilhação. Quando eu digo não pra mim mesma e que eu afasto todos os meus desejos e as minhas vontades, é um tipo de humilhação. E hoje eu tô botando luz nessas questões de responsabilidade justamente para você ser a adulta da sua relação. A criança, a adolescente vai continuar coexistindo aí. Mas você tá com a chave na mão. Você já sabe o que precisa mudar, você já sabe onde dói. E é por isso que a gente vai fazer o exercício de hoje. Ah, tem exercício, claro que tem exercício. O exercício é justamente esse. Se a gente tem um objetivo, você tem o seu objetivo. Imagino que você saiba, modelando outras pessoas, olhando outras pessoas que já conseguiram aquilo que você deseja, que já têm aquilo que você deseja, a vida, o posicionamento, a clareza, o dinheiro, o barco, a casa, os recursos financeiros, os relacionamentos. Você já sabe mais ou menos o que precisa fazer para chegar lá. Talvez você não tenha uma clareza absoluta, mas você consegue me listar pelo menos uma coisa que essa pessoa faz para ter isso que ela tem, para ter isso que você deseja ter na sua vida? Ó, por muito tempo, pensem aí que eu vou pegar o comentário aqui da Gabi. Por muito tempo assumi muita responsabilidade, ao mesmo tempo negando todas as minhas vontades, porque não tinha tempo, nem mesmo energia. Exatamente. Exatamente. E aqui eu vou trazer só um ponto de vista desse negócio da responsabilidade, porque durante muito tempo na minha vida, né, eu puxava todas as responsabilidades pra mim. Todas.
Se eu chegasse em casa e o portão tivesse estragado e eu não conseguisse entrar em casa, eu não perguntava quem tinha estragado, quando, como ou por quê. Eu ia tentar solucionar. Ou seja, eu puxava essa responsabilidade para mim. E recentemente caiu uma ficha. Recentemente eu não sei dizer tempo para vocês, mas é recente. Eu me dei conta que a perfeita, ela resolve. A perfeita resolve. A boazinha não quer incomodar. A boazinha não quer desagradar. Ela não quer criar problemas. Ela não quer entrar em discussões. E aí o que eu fazia? Abraçava. Mesmo sem tempo, sem energia, sem coragem. E aí depois eu reclamava que eu tava cansada, que o mundo era injusto, que ninguém me dava apoio, que ninguém me ajudava. É assim que funciona. Quando a gente não tem luz, a gente se vitimiza. Quando a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo, a gente se vitimiza. E pessoas responsáveis, elas não se vitimizam. Elas podem até reclamar, clamar, falar, mas elas não vão entrar nesse papel da vítima, de botar essa máscara por muito tempo. Elas vão agir. Elas vão agir. Oh, esta sou eu. Eu sei, gente. A gente tem as dificuldades são as mesmas porque é cultural, é social, é uma educação que a gente teve. A gente é um país colonizado. A gente sempre olhou para fora, olhou para a Europa, olhou para as coisas que estão acontecendo lá. A gente sempre queria ser como o outro. Você me descreveu. Pois então, eu sei do que eu tô falando, gente. Quando eu digo que eu conheço esse lugar de dor, com certeza, vai mudar muito ainda, muito ainda. Quando a gente bota luz, bota clareza, gente, começa a cair tanta ficha, tanta ficha, tanta ficha. E daí você vai vendo no dia a dia as coisas acontecerem. E por isso que o meu método é em cima da sua rotina. Para botar luz em cima do que você tá fazendo. É só alinhar o seu objetivo com a sua rotina. É simples. É fácil? Nem sempre. Mas é possível. Porque as coisas acontecem no dia a dia. É no dia a dia que vem os gatilhos. É assim que as coisas acontecem, gente. Tá, então vamos voltar aqui para o exercício. E eu comecei a contar o tempo. Então a gente tem um objetivo. Provavelmente você já conhece uma pessoa que também já tem esse... Depois que vê, não dá pra dizer. Exatamente, exatamente. Essa aqui é até uma frase que eu tinha anotado pra vocês. A gente não tem como deixar de ver algumas coisas. Depois que você vê e você ouve algumas coisas, não tem como deixar de ver. É por isso que eu disse, não tem mais como voltar. Agora é só ir adiante. E aqui tá a sua escolha, se você vai ir sozinha ou se você vai ir comigo. Eu gostaria muito que vocês fossem comigo, porque eu sei da dificuldade do caminho. Eu sei que daqui a uma semana, 15 dias, essa nossa conversa aqui vai virar mimimi. Vai virar informação. Porque a gente é consumido pelo dia a dia. A gente é consumido pela rotina. A gente precisa de um grupo de apoio. A gente precisa de algo que nos bote no trilho de novo. Porque você é insuficiente? Não. Porque a realidade é assim que acontece. A gente se perde. Porque a vida é muito desafiadora todos os dias. E daí você diz assim, mas daqui a pouco eu volto para esse meu pensamento. E o pensamento se perde no meio de tantos outros pensamentos que você tem todos os dias. E o meu convite hoje para você é para sair desse automatismo e criar justamente, para ser justamente essa mulher que você quiser ser. Para ter a vida que você quer ser. Quanto tempo mais você vai esperar? Eu levei 20 anos para chegar aqui. 20 anos. Você não precisa levar tanto. Pode ser mais rápido. E não é com atalho. É com estratégia. É sobre isso que eu falo aqui. Estratégia. Não é desumanizar
é colocar luz, é colocar intenção em tudo que você faz. Você tinha uma intenção quando entrou aqui para me ouvir hoje. Você tinha um objetivo, você queria alguma coisa. E tudo que você faz é assim. A gente toma o café porque a gente tem um objetivo. A gente vai no banheiro porque a gente tem um objetivo. A gente acorda de manhã porque a gente tem fé. Fé que vai ser diferente, que vai ser melhor, que é o que a gente precisa contribuir, que estão esperando pela gente, que o nosso trabalho faz diferença. Você pode até não pensar sobre tudo isso. E pode achar que você está fazendo tudo isso só para pagar os seus boletos. Não está. Você é a única responsável pela sua felicidade, pela sua saúde. Ninguém vai buscar essas coisas por vocês. Ninguém. Não deleguem o poder de vocês, a saúde de vocês, a felicidade de vocês na mão de ninguém. Pensem o quão confortável é estar dentro de vocês, é ser vocês, estar com vocês. Levar a mensagem de vocês para o mundo, seja para o filho, seja no trabalho, seja do jeito que for. E não importa qual é o trabalho que a gente faça, não importa qual é a ação, a atitude, o que pague as nossas contas. Importa que a gente faça da melhor forma possível. Que a gente se comunique. Que a gente não tenha medo do outro ali fora, achar que o outro vai roubar a minha vaga. O que rouba a sua vaga é a sua resistência, é o seu controle. É essa coisa pequena do modo que você está se vendo. Lembra, você é semente. Você é um pomar inteiro. O que você está esperando para plantar e germinar? Você pode crescer. Eu crescer, por que tu não vai crescer também? Mas sozinha eu sei que é mais difícil, gente. E é por isso que eu estou insistindo com vocês. É por isso que eu fiz ótimas condições. Eu vou falar um negócio aqui que eu não ia falar, mas eu vou falar. Hoje uma sessão individual comigo custa R$200 a hora. R$200 a hora. O curso, O Poder do Eu, ele custa R$697, R$700. E ele pode ser feito em até 12 vezes. 4 sessões comigo por mês é um investimento de R$800. Eu estou pedindo para você investir em torno de R$60 mês. Você acha que não vale a pena? Você acha que investir em você não vale a pena? Porque não é em mim, é em vocês. É na vida de vocês. A Janine já fez curso comigo. A Janine já foi minha aluna. Uma querida, super desenvolveu no curso. Foram 4 semanas que essa mulher deu um salto assim, ó, fantástico. Acompanhe elas nas redes. Ela é sensacional. A Sami estava na mesma turma. Às vezes a gente não se acha merecedora, a gente acha que a gente não merece, ou a gente acha que a gente vai dar conta sozinha. Quantas vezes eu achei que eu ia dar conta sozinha, gente? Quantas vezes eu bati com a cabeça na parede? Quantas vezes? Até que eu descobri que eu precisava de ajuda. Nem que eu deixe o exercício depois para vocês detalhadamente por áudio dentro do grupo, mas eu vou falar um negócio bem importante. Essa semana eu fiz um post que falava do lançamento do curso e eu marquei várias pessoas. E as pessoas que eu marquei ali são pessoas muito importantes nessa minha caminhada. São muito importantes na minha vida. São pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Que me acompanharam nos últimos anos, nesse momento de pandemia, e que estão comigo aí todo dia, trocando ideia, apoiando. Sempre fui assim, só que faz 42 anos. Calma, já mudou muita coisa, né? Vamos com calma. E eu fiz o post e... Ui, que susto! Vou ver se eu apertou a coisa errada aqui. Eu fiz o post essa semana e foi a primeira vez que eu consegui agradecer. Tu não agradece as pessoas, Paula? Agradeço, mas em público era muito difícil pra mim, muito difícil pra mim. E daí ontem eu tava até chateada porque as pessoas não tinham lido o post. Mas tudo bem, não tem problema, era pra mim, era pro meu pessoal. E
E é interessante porque a boazinha, ela não pode ser vulnerável, né? Como assim? A perfeita pede ajuda? Como assim a menina boazinha, que é perfeita, que não se suja, que é autossuficiente, que não incomoda, que não dá trabalho, que não desagrada, ela tem ajuda? Como assim eu ia contar para o mundo que eu tinha ajuda? Que outras pessoas me ajudavam? Não que eu não reconhecesse o quanto essas pessoas me ajudaram, mas fazer isso em público? Nossa, capaz, Deus livre, de jeito nenhum. Então ontem, quando eu fiz um postcast para vocês falando sobre o Feliz Dia Solitário das Mulheres, não é um áudio triste, não é um áudio solitário, não é um áudio de me sentir menosprezada, de desprezo, não é nada disso. É um áudio só para lembrar que no fundo é só você contra você mesma. Ninguém tá nem aí se eu tô escabelada. Bom dia, Ivana. Ninguém tá nem aí se eu tô escabelada, se eu não tomei banho, se eu vou falar alguma merda, ou se eu vou desagradar alguém aqui. Sabe por quê? Porque depois isso esquece. A pessoa não vai lembrar de mim lá quando ela for dormir. Se eu tropecei, se eu me sentir constrangida, sou eu comigo mesma. Se eu me sentir desconfortável quando eu disse um sim querendo dizer não. Quando eu tentei ser simpática, a pessoa não me entendeu. Quando eu não fui honesta comigo mesma, só quem conhece essa dor sou eu. Sou eu que sei. E esse é o nosso exercício de hoje. Qual é o meu objetivo? Quem já chegou lá, quem já teve esse objetivo, o que eu acho que precisa para chegar lá? Vou pegar os meus de emagrecimento, né? Lógico, quero emagrecer. Quem quer emagrecer faz o quê? Come com mais qualidade, faz exercício, ok, show. Se eu sei que precisa disso para chegar onde eu quero, por que eu não tô fazendo isso? Esse é o nosso exercício de hoje. Por que eu não tô fazendo isso? Se eu quero me comunicar e eu sei que eu preciso de pessoas, por que eu não tô conversando com as pessoas? O que tá me impedindo aí de conversar com as pessoas? É uma crença? Eu acho que pessoas são perigosas. É botar a luz, gente. É a partir desse simples exercício que a gente começa a pensar, que a gente começa a raciocinar sobre as coisas que a gente vem fazendo. Você não tem como mudar o modo como você sente, mas você tem como mudar o modo como você reage às situações. Sair desse modo automático do reagir e passar a agir. E não é com honestidade com o outro, não é responsabilidade com o outro, é com você, é a sua vida. A gente fica tão preocupada com o outro. Daqui a 5 meses essa pessoa vai estar na tua vida. Daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. As pessoas que estavam na minha vida quando a Milena nasceu não estão mais. Faz 5 anos. E a vida mudou completamente. Então não adianta eu ficar tão preocupada assim com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar, se o outro vai se sentir magoado. Não é sobre ser um cavalo, não é sobre dar coice, é sobre ser honesta com si mesma. Vocês conseguem perceber a diferença? Que quanto mais honesta comigo, quanto mais eu me posiciono, quanto mais clareza eu tenho sobre mim, mais autêntica eu sou, mais liberdade emocional eu tenho. Acaba com a culpa, com o julgamento, com a crítica interna. Aquelas vozes na minha cabeça, elas não existem mais. E mesmo quando elas insistem em aparecer, mesmo depois de algum tempo vendo nesse processo de desenvolvimento, eu deixo ela passar. Eu não alimento ela, porque eu aprendi como lidar com isso. Até hoje eu escuto isso, porque você tá contando para as pessoas que vocês estão buscando o Canadá. Olha o olho das pessoas nos teus sonhos. Mas se tu não tivesse comunicado tudo isso, se tu não tivesse expressado essa vontade, e isso é só uma crença, como passar embaixo de uma escada, ou um gato preto, abrir um guarda-chuva dentro de casa. Gente, é o leite com manga, sabe? Ah, leite com manga faz mal. Lógico que faz mal. Os caras queriam vender o leite, queriam vender a manga. Os escravos comendo. Não ia ter lucro. Eles achavam que eles iam perder. Olha a escassez aí. A escassez está até por trás da história.
A coisa é muito maior do que a gente. E é por isso que eu insisto em te dizer, não tem nada de errado contigo. Gente, a gente tá fechando 1 hora. Eu queria agradecer. Espero que tenha feito sentido. Porque eu tô cansada de perder live. As lives não tô conseguindo salvar. Então eu tô cheia de dedos aqui. Mas eu queria dizer para vocês que esse nosso papo pode continuar lá dentro do grupo. Tragam as suas dúvidas. Tragam as suas sugestões. Conversem comigo. Eu gostaria muito de ter vocês comigo lá dentro do Poder do Eu, acompanhar o desenvolvimento de vocês. Hoje, de tanto falar, já estou fazendo amizades em Quebec. E não vai facilitar, amiga? Vai. Tem que ser menos de 1 hora. Eu também acho. Eu tô cuidando aqui. Mas meninas, meu muito obrigada. Eu não sei se tu tá lá no grupo, Janine, o link. Eu te mando o link depois, mas o link ali tá na bio ainda. E o link da inscrição tá lá dentro do curso. Sintam-se à vontade, perguntem, conversem comigo. Eu quero muito ter vocês comigo nesse processo, porque eu sei que não é fácil sozinha. Sozinha é muito difícil. Porque é um processo de se reconhecer. Reconhecer a nossa fala. Reconhecer que muitas coisas que a gente faz não são nossas. São de outras pessoas. E que a gente continua carregando essa bagagem pesada. E que elas reverberam nas mais diferentes situações. Ontem eu estava falando com uma amiga que ela estava comentando de um conflito que ela está tendo na relação com a mãe. E eu ainda comentei com ela. Eu me dei conta recentemente que algumas coisas que eu fazia dentro dos meus relacionamentos não eram medos meus, eram medos da minha mãe. E quando eu coloquei clareza nisso, eu botei luz e eu vi que eles não eram meus. Não preciso dizer para vocês que a qualidade das minhas relações mudaram muito. É assim que funciona, gente. Quando a gente vê, a gente não consegue mais deixar de desver. E daí a gente faz com mais autenticidade, com liberdade emocional, com clareza, com simplicidade, com poder. Meu carinho, meu beijo para vocês. Nos vemos lá dentro do grupo, ok? Beijo!